Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Esta é a sexta videoaula das disciplinas EDM 0337, Metodologia do Ensino de Educação Física, e EDM 0348, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física. O tema desta videoaula é Concepções de Ensino de Educação Física. E esperamos, com esta videoaula, mais as leituras sugeridas, mais a realização das atividades, que vocês possam alcançar o seguinte objetivo: conhecer as concepções de ensino de educação física e relacioná-las às identidades que pretendem produzir. Certamente vocês se lembram que nas semanas anteriores nós estudamos como que se produzem as identidades. A partir de um certo referencial, basicamente, os estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista, nós discutimos como que se produzem as identidades corporais. Começamos com essa conversa lá na primeira semana, quando estudamos aquele texto, O Corpo Aprendiz, da Roseli Cassan Fontana. Prosseguimos com a discussão trazida pela Carolina Kondratyuk, focando nos discursos que vão produzir os corpos de uma certa maneira, sobretudo os discursos da mídia. Enveredamos pelas pedagogias do corpo, mostrando como a escola coloca em ação a produção de certos sujeitos, e isso se dá por meio de uma certa biopolítica, ou seja, de uma instalação do poder, de uma instalação das relações de poder na produção de certos corpos, e na semana passada conversamos sobre as concepções de ensino de educação física. O encontro de hoje nós pretendemos unir estas questões, unir todas essas questões e conversar com vocês a respeito desta discussão que é apresentada pela professora Kátia Rubio e pelo professor Mário Luiz Ferrari Nunes neste texto. Então, novamente, o nosso objetivo é tomá-lo como referência para pensar na prática pedagógica, pensar naquilo que as escolas têm feito. Nosso objetivo aqui não é esmiuçar o conteúdo desse texto, nós esperamos que a realização da atividade e a realização da leitura, de alguma maneira, elas possam mobilizar a maior parte dos argumentos que estão aí propostos, que estão aí apresentados. Bom, mas é importante retomarmos alguns pontos. Nós estudamos lá no começo da disciplina que as identidades corporais, pelo menos a partir do referencial que temos adotado nessas duas disciplinas, as identidades corporais, elas são produzidas a partir de um emaranhado, de um entrecruzamento de vivências, discursos e experiências estéticas. Então, isto ficou bem evidente na primeira semana do nosso curso e retomamos essa questão na segunda semana, avançamos para as pedagogias do corpo e agora chegamos nas concepções de educação física. Estas situações que a sociedade, que a vida, que as nossas relações vão nos apresentando, estas situações, de alguma maneira, vão estabelecendo determinadas posições de sujeito. A escola faz isso muito bem, através do currículo que a escola coloca em ação, através do currículo que a escola mobiliza, através das experiências que a escola vai proporcionando às pessoas, desde a maneira como as crianças circulam no prédio da escola, até a roupa que as crianças têm ou não têm que usar. Estou pensando, obviamente, no uso ou não do uniforme. Em algumas escolas, as crianças pequenininhas, elas só vão acompanhadas até um outro edifício, até o banheiro, até o deslocamento. Em outras escolas, ainda as meninas e meninos são separados para algum tipo de atividade, ou seja, tudo isso nós estamos entendendo por currículo. O currículo, portanto, não é exclusivamente o conhecimento abordado. O conhecimento abordado, obviamente, também é currículo. Dada essa concepção ampla de currículo, nós podemos, então, entender o que os nossos autores, Nunes e Rubio, estão nos propondo. Em linhas gerais, eles afirmam que a educação física, ao se organizar de uma determinada maneira, ao colocar em circulação uma determinada visão de componente, visão de aluno, visão de aprendizagem, a educação física vai estabelecendo uma certa posição de sujeito. E nós, mesmo que nós, na condição de estudantes destas possibilidades de educação física, mesmo que nós tenhamos nos afastado, ou seja, optado por não participar, optado por participar de uma forma dissimulada, optado por
nos ausentarmos dessas aulas, mesmo assim, esta posição do sujeito está sendo estabelecida a partir dessa experiência. Ou seja, a não frequência também é uma posição do sujeito assumida, só para que a gente deixe bem claro a concepção que estamos aqui adotando. Então, negar um certo tipo de aula é também tomar uma posição a partir daquilo que está sendo proposto. Talvez se a aula fosse feita de outra maneira, se o currículo colocado em ação fosse de outra maneira, nossa posição seria divergente, seria distinta dessa primeira que nós apresentamos. Bom, vamos aos casos então. Os autores, a autora e o autor, nos apresentam uma primeira possibilidade que nós já tínhamos estudado lá na semana passada, que é o currículo ginástico. Como vocês bem viram, esta perspectiva de educação corporal, esta pedagogia do corpo, ela prevaleceu no Brasil, pelo menos, até a década de 30, quando nós tivemos uma mudança pedagógica, vocês se lembram que estudamos as influências do escolanovismo, tivemos uma mudança pedagógica, tivemos uma mudança na sociedade e uma manifestação passa a ganhar cada vez mais evidência, sobretudo nesse momento após a Segunda Guerra Mundial, uma manifestação passa a ganhar cada vez mais evidência, ela está muito presente na escola estadunidense e, como vocês sabem, o Brasil fez alianças políticas e educacionais com os Estados Unidos e nós acabamos incorporando aquela manifestação com muita força nos nossos currículos. Então, nós abandonamos a ideia do currículo ginástico que estava muito comprometido com a constituição, com a instituição, com a formação de identidades saudáveis e passamos a desenvolver com mais evidência, com cada vez mais evidência, uma perspectiva esportivista da educação física. Se, por um lado, o currículo ginástico exaltava identidades saudáveis, corpos aptos e fortes, como eu tinha dito já na semana passada, um certo modelo de corpo baseado na anatomofisiologia, com a instauração do ensino esportivo, com a instauração do currículo esportivista, o cidadão almejado, o projeto de sujeito almejado passa a ser outro. Ou seja, a sociedade industrializada, a sociedade urbanizada, ela vai demandar da escola a formação de identidades dispostas, capazes de vencer desafios, capazes de superar seus limites. Então, os autores vão chamar esta perspectiva de identidades vencedoras. E isso está muito presente em muitas escolas até hoje. Há escolas que certamente vocês conhecem, que na entrada da escola a direção se encarrega de apresentar os troféus que foram conquistados. Há escolas que cultuam essa questão da competição esportiva, há escolas que cultuam, exaltam as equipes que venceram tal campeonato, venceram outro campeonato. Nós tivemos, nos anos anteriores, uma retomada dos jogos escolares, pelo Brasil afora. Então, há um certo cultivo, há uma certa exaltação, há uma certa projeção de sujeitos bem alinhados à sociedade capitalista, aqueles sujeitos que alicerçam suas identidades a partir da meritocracia e esta questão toda que vocês certamente conhecem muito bem. Então, a escola, entre os anos 30, 40 e até bem recentemente, a escola as aulas de educação física, de alguma maneira, perseguiram a produção de identidades vencedoras. Mas, ao mesmo tempo, vocês certamente já interagiram com discursos, com situações pedagógicas, com vivências como estas das imagens. Então, nós temos aqui duas situações, duas atividades bem características do currículo psicomotor. Uma delas tem como objetivo construir um certo esquema corporal, e a outra tem como objetivo construir uma noção do próprio corpo dentro de um espaço. Então, a influência da psicomotricidade na educação física, ela se dá com muita força a partir dos anos 60, e nós vamos adotando um linguajar, sobretudo na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, vamos adotando um linguajar e uma pedagogia inspirada nessas ideias.
Através das atividades motoras, nós vamos proporcionar o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor. E nós vamos incorporar, como eu disse na semana passada, vamos incorporar as noções de lateralidade, esquema corporal, estruturação espacial, orientação temporal, coordenação visomotora, coordenação motora ampla, coordenação motora específica, coordenação motora global, ou seja, uma nomenclatura bastante diversificada que vai posicionando as aulas de educação física como meio para o desenvolvimento de outros domínios do comportamento. Era dessa maneira que aparecia na literatura mencionada. E, nesse sentido, o currículo psicomotor, ele quer formar identidades competentes. Alguém que saiba fazer, alguém que tenha domínio do próprio corpo, alguém que faça bem aquilo que a sociedade está demandando. Algo bem semelhante acontece com o currículo desenvolvimentista. Se, por um lado, o currículo psicomotor usa as atividades motoras como meio para desenvolvimento de outros domínios do comportamento, o currículo desenvolvimentista emprega as atividades motoras para melhoria do desenvolvimento motor. O currículo desenvolvimentista trabalha a partir da ideia de que nós temos um processo de crescimento e desenvolvimento e que os estímulos precisam estar de acordo com estas etapas do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. O crescimento é entendido no currículo desenvolvimentista, o crescimento é entendido como um processo natural, né? Claro que depende da experiência cultural também, mas sobretudo o desenvolvimento é entendido como um processo cultural e que tem uma base psicobiológica. Então, a depender do estímulo que a criança recebe, neste raciocínio, né? A depender do estímulo, a criança vai se desenvolver mais ou menos, vai alcançar patamares elevados de desenvolvimento motor. Na teoria desenvolvimentista, o desenvolvimento motor traz a reboque o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento social. Então, o objetivo da educação física nessa perspectiva é formar um sujeito desenvolvimentalmente completo. Alguém que possa, com bastante tranquilidade, com bastante habilidade, andar de bicicleta, andar de motocicleta, digitar, usar desse repertório variado de habilidades motoras na vida social, na vida profissional e também na vida esportiva. Ou seja, há uma preocupação do currículo desenvolvimentista com esse desenvolvimento pleno. E assim como o currículo psicomotor, na ótica de Nunes e Rubio, assim como o currículo psicomotor, ele também ele busca produzir as identidades competentes. Então, acho que fica bem claro, naquela discussão que nós tivemos nos encontros passados, ao produzir um certo tipo de identidade, esses currículos também estão produzindo a diferença, né? Ou seja, quem não corresponde a essa referência, ele passa a ser visto como alguém fora da norma, ele passa a ser visto como alguém que precisa ser corrigido, alguém para quem as nossas atenções pedagógicas devem se voltar no sentido de acertar essa pessoa, padronizar essa pessoa, consertar essa pessoa. Mas, como nós estudamos lá na semana passada, a escola contemporânea ela vai sofrer mais outra influência. As aulas de educação física na contemporaneidade também vão sofrer influência de uma outra perspectiva de trabalho chamada educação para a saúde, de uma outra perspectiva curricular. Como vocês viram na semana passada, é um discurso bem alinhado à pedagogia das competências. Se, por um lado, alguns autores chamam a pedagogia das competências de neotecnicismo educacional, há outras obras no campo da educação física, outras pesquisas no campo da educação física que vão chamar o discurso da educação para a saúde, ou seja, um currículo pautado na educação para a saúde de neo-higienismo. Se recupera aquilo que nós já estudamos, do currículo ginástico, que vigorou até os anos 30, se recupera aquela ideia da produção de identidades saudáveis, mas de uma maneira mais elaborada, de uma maneira assim mais complexa. Porque na perspectiva contemporânea da educação para a saúde, não basta saber fazer, é necessário também saber por que se deve fazer. Ou seja, há todo um aparato que dá condições para o professor, para a professora, também
a alimentarem as suas aulas com conhecimentos de ordem conceitual, né, basicamente com conceitos e princípios, que levem as crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica a compreenderem por que tem que fazer daquela maneira, quantas vezes por semana tem que fazer, o que é bom para tal coisa, como que se adquire um estilo de vida fisicamente ativo, qual a relação disso com a melhoria da saúde, como que se mantém um estilo de vida fisicamente ativo, que tipo de alimentação a gente deve tomar, que tipo de alimentação a gente deve evitar, ou seja, é bem mais complexo do que era o currículo ginástico lá no começo do século XX. Então, há documentos curriculares hoje, aqui no estado de São Paulo, que defendem esta perspectiva de ensino de educação física para as crianças, jovens, adultos e idosos. Então, há uma preocupação cada vez maior, né, como nós estudamos há 2 semanas atrás, com a produção de um sujeito que se responsabiliza pela adoção e pela manutenção de um estilo de vida que lhe permita viver de forma saudável. Né? Então, se vocês se lembrarem dos textos que nós lemos há 2 semanas atrás, né, a discussão ali estava posta no empresário de si mesmo, alguém que vai gerenciar a sua própria vida, o que inclui, claro, né, um investimento também naquilo que esta perspectiva biológica anuncia como saúde. Por isso que o currículo da educação para a saúde recupera a noção de identidade saudável, ou seja, se busca projetar uma identidade saudável. Bom, o texto de Nunes e Rubio também abordam a preocupação com a formação de identidades emancipadas através do currículo crítico. Mas é importante que vocês saibam que, embora esteja presente na literatura e que haja um grupo bastante considerável de pessoas que defendem essa perspectiva de uma educação física crítica, baseada em 2 vertentes da área, na crítico-emancipatória e na crítico-superadora, há muita dificuldade de realizar isso na prática, muita dificuldade, e isso há algum consenso na literatura que, embora a perspectiva crítica que passa a ser anunciada na educação física nos anos 90, embora ela tenha sugerido uma mudança e proposto uma mudança importante na área, sobretudo uma mudança do objeto da área, deixando de ser o movimento ou o exercício físico, para se tornar a cultura corporal, naquele momento, a cultura corporal de movimento, a educação física, ou seja, os professores e professoras tiveram muita dificuldade de desenvolver aquilo nas escolas, e isso dificultou um pouco a produção de pesquisas e dificultou também que aquela perspectiva se consolidasse nas escolas como um todo. Algo bem diferente tem acontecido com uma outra proposta de educação física, a perspectiva cultural, que nós já na semana passada já desenvolvemos com vocês, já apresentamos naquela linha do tempo que foi produzida, como que as concepções de ensino foram aparecendo, e a perspectiva cultural ela vai se nutrir de uma certa discussão teórica, ou seja, de certas formas de análise do social e que vão produzir determinadas, uma vez incorporadas essas questões pelos professores e professoras, ao desenvolver as suas ações didáticas, vão produzir um certo tipo de pessoa, a intenção de produzir, de formar, de instituir determinadas identidades. Então, nós trouxemos aqui, para ilustrar também, algumas imagens do currículo cultural em ação. Então, esse é um trabalho numa educação infantil, numa EMEI, na zona norte da cidade de São Paulo, que a professora estava tematizando brincadeiras africanas. É claro que a imagem estática, assim, não tem como vocês entenderem o que está sendo feito, mas vocês terão a oportunidade mais adiante de ler o relato dessa experiência, de assistir o vídeo que documentou essa experiência. Este é um trabalho com carimbó, numa escola municipal na Zona Oeste de São Paulo. É um trabalho com as turmas do 4º ano do ensino fundamental, e neste dia eles estavam fazendo a dança a partir já de toda uma luta para conquistar essa saia, que foi uma discussão, uma briga com a direção, etc, até que conseguiram comprar saias. Então, estava acontecendo uma vivência do carimbó nesse dia. Esta é uma outra dança,
esse é um trabalho feito numa escola da Zona Sul da cidade de São Paulo, e o professor, a professora, né, estavam fazendo um trabalho de arte e educação física, estavam trabalhando com várias danças e eles flagraram esta cena tão bonita, né, de uma criança num certo momento dessa experiência cultural. Este é um outro dia, a professora também estava tematizando esporte, estava tematizando futebol no MEMEI, e nesse dia as crianças estavam envolvidas numa atividade bastante interessante. Vocês podem perceber que elas estão usando camisas, né, de equipes de futebol, e elas estão aqui fazendo uma vivência com o Pebolim. Fez parte de um projeto maior que vocês também terão chance de ver o vídeo e ler a respeito. E este é um trabalho feito também numa escola da Zona Sul de São Paulo, onde o professor estava tematizando o passinho dos maloca. Então, e ele chega nesse tema porque ele percebe que sempre que passavam, que ao passar na rua da escola uma caminhonete anunciando o espetáculo circense de um circo que estava instalado no bairro e tocar um certo ritmo, as crianças se engajaram, se envolveram, e aí o professor, né, muda o caminho, muda a perspectiva, né, de trabalho e começa a tematizar este gênero que as crianças tinham uma relação tão grande com ele, e este em específico é um dia em que um grupo de jovens do bairro vai visitar as crianças, vai fazer um trabalho com elas, né? Bom, isso tudo vocês verão mais para frente, mas são experiências realizadas com a perspectiva cultural da educação física, são temáticas que podem vir de vários lugares, né? Então, desde o futebol até o carimbó, até passinho de maloca, até tantas outras possibilidades. E vocês já devem ter percebido, portanto, uma preocupação com a valorização de todos os corpos, com a valorização de todos os discursos, com a valorização de todas as possibilidades. Por isso que Nunes e Rubio, lá em 2008, né, quando eles escrevem, publicam esse artigo que vocês leram, Nunes e Rubio vão afirmar que o currículo cultural da educação física ele tem como intenção a produção de identidades democráticas, de identidades solidárias, né? Nesse sentido de reconhecimento e valorização das diferenças. Por que o currículo esportivista não fazia isso? Porque o esporte é uma prática cultural bastante elitizada, o esporte tem toda uma origem num determinado segmento da sociedade, etc. Por que o currículo ginástico também não fazia isso? Porque ele visava a produção de um corpo hábil, de um corpo forte, estava todo mundo fora. E o currículo desenvolvimentista e o currículo psicomotor, ele quer formar identidades competentes, pessoas que saibam se dar bem nesta sociedade, pessoas que saibam fazer, pessoas que saibam resolver os problemas. O currículo esportivista é alguém, né, como eu já disse, alguém também dinâmico, sagaz, esperto, que vence desafios. O currículo da educação para a saúde, todos aqueles que não correspondem a esse perfil estariam de fora. O currículo crítico, né, uma incógnita, né, porque o currículo crítico está situado na modernidade, ele está comprometido com a emancipação, com a libertação, com a democratização, mas o currículo crítico padece, né, no meu entender pelo menos, né, de experiências concretas realizadas nas escolas, né, que possam confirmar isso. Muito pelo contrário, há estudos que tentaram desenvolver isso na escola, mas o resultado não foi esse. E o currículo cultural, o acúmulo de conhecimento sobre isso, as pesquisas feitas sobre o assunto nos permitem afirmar que se alinha à produção de identidades democráticas, à produção de sujeitos, né, produção de sujeitos solidários. Bom, penso, né, que já estamos situados agora na perspectiva cultural da educação física. Dedicamos as últimas 2 semanas a fazer esse debate, né, das várias concepções e de como elas se organizam, a quais vertentes pedagógicas elas estão filiadas e que tipo de sujeito elas pretendem formar, e caminharemos, né, daqui em diante
caminharemos para aprofundar cada vez mais os conhecimentos a respeito da perspectiva cultural da educação física. Mais uma imagem uma sumô. Outra imagem, esta imagem é feita na escola de aplicação. O professor estava tematizando o samba rock e vocês talvez conheçam, todas as pessoas aqui que estão aqui nos acompanhando, talvez conheçam essa pessoa que foi flagrada na fotografia, é o nosso querido Douglas, que trabalha ali no audiovisual, na inspetoria, o chefe do audiovisual. E o Douglas, ele é alguém bastante ligado à música, ele tem uma produção bastante interessante nesse campo, e nesse dia ele foi convidado pelo professor, pela professora da Escola de Aplicação, para conversar com as crianças a respeito de samba rock. Então foi um trabalho de tematização do samba rock. O material da disciplina está disponível no site e os vídeos da disciplina estão disponíveis no canal do YouTube. Muito obrigado, nos vemos na próxima semana.